Oi pessoal, eu sou Manuela Chagas, cirurgiã dentista e pós-graduanda em prótese pela USP. E hoje estamos aqui no nosso novo episódio do Pod Mais Saúde com uma convidada especialíssima, a doutora Marcela, que também é cirurgiã dentista, ela também é minha sócia e ela é pós-graduanda em harmonização orofacial. E hoje eu trouxe ela para a gente conversar um pouquinho mais sobre a harmonização. A gente teve o nosso primeiro episódio, que foi sobre a harmonização estética, e hoje a gente vai conversar de uma parte que talvez a gente não conheça, não tenha tanto ouvido falar, que é a harmonização funcional. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes a gente vai conversar um pouquinho com ela para vocês conhecerem um pouco ela. Então, seja bem-vinda, Marcela. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Pelo convite, é um prazer estar aqui. Então vamos lá. Eu queria entender um pouquinho como é que você entrou na odonto, se era a sua primeira opção, se você queria fazer outra faculdade, como é que foi esse seu ingresso? Então, a odonto era a minha primeira opção e eu tinha como segunda a fisioterapia. Mas passei na odonto e me encontrei. Você passou de primeira, assim, depois que saiu da escola, já passou Não, e foi? Passei um ano no cursinho para poder fazer. Eu também, eu fiz 6 meses de cursinho. Aí uma amiga falou, abriu vaga, vamos testar. Eu passei em psicologia e odonto e optei pela odonto. E aí durante a faculdade, como é que foi esse encontro com a harmonização? Você já sabia que você queria fazer desde o início? Tem gente que entra na faculdade, principalmente hoje, depois do boom da harmonização, já entra na faculdade, não, vou fazer harmonização. Tem gente que entra, não, vou fazer bucomaxilo. Chega no meio, a pessoa se perde e faz outra coisa, nada a ver. Verdade. Então, na época que eu entrei, a harmonização não estava tão em alta. Então, não entrei pensando em harmonização, nada. Entrei pensando em área voltada mais para dentística, alguma coisa desse tipo. Mas sempre uma área estética, né? Área estética, voltada para área estética. Mas, durante a graduação, pensei em vários cursos. Mudei várias vezes de pós-graduação, mas no final eu sabia que era harmonização e entrei. Entrou e ficou, se apaixonou, Isso. né? Assim que eu terminei, eu já entrei numa pós-graduação de harmonização. Você faz junto com o Anderson, né? Isso. É legal, porque eles foram duplas na faculdade, aí são sócios e fazem a pós-graduação juntos. Tem que se amar muito, né? Porque senão não se aguentava mais. Só tá o tempo inteiro. E vários cursos também juntos. Vários cursos juntos. Vários cursos juntos, aí não se desgruda mais. Então, pessoal, o convite hoje que eu fiz pra Marcela foi justamente esse, pra gente conversar um pouquinho sobre a harmonização funcional. Porque a gente sabe que a toxina, ela age na musculatura. Então, se ela age na área estética, possivelmente com estudos, né, que foram sendo desenvolvidos, a gente entendeu também que ela poderia ser usada para outras coisas. A gente sabe hoje que ela é usada para enxaqueca, muito usada para enxaqueca. E para disfunção temporomandibular, que é o que a gente vai conversar hoje um pouquinho. E aí eu queria que você explanasse um pouquinho pra gente a disfunção da ATM e da DTM, porque é uma coisa que os pacientes confundem muito. A gente, quando entra na faculdade, também fica doidinho. O professor puxa nossas orelhas, porque fala, da ATM é uma coisa, DTM é outra coisa. E pro paciente é muito mais difícil. Sim, sim. Então, a ATM é a articulação temporomandibular, é a articulação em si. A DTM é causada pelo um problema na articulação, na junção dos músculos da mastigação na ATM e nos músculos incisores. Isso. A articulação, né, é o que faz a gente abrir e fechar a boca. Então, quando a gente abre, tem pessoas que são muito magras, que quando abre você vê a articulação aqui, ela se movimentando. Então, toda vez que a gente, para abrir e fechar a boca, a gente usa a ATM, tá? Então, a gente abre e fecha, abre e fecha. Se você colocar a mão aqui, você vai sentir a sua articulação funcionar. Você vai sentir. E é assim que a gente faz testes no consultório, pra gente ver se o paciente tem alguma crepitação, estalido, que são alguns problemas, algumas disfunções da articulação. Então, você consegue sentir aqui essa articulação. E por a gente usar muito, como tudo no nosso corpo, ele tem ali uma validade. Se você tiver alguma parafunção, ele vai ter algum problema. Então, a disfunção é quando ocorre um problema ali e você precisa tratar, né? Isso. E aí nós temos alguns tipos de disfunção. Quais seriam eles que a gente poderia explicar para eles assim? A disfunção articular e a disfunção muscular. São 2 tipos diferentes e tratamentos completamente diferentes para cada um. Exatamente. E tem a junção, dos dois. Das tem duas. gente que tem as duas. Gente, se você não tem, dê graças a Deus. Porque problema em articulação sempre é muito difícil.
E é uma dor. Chega paciente lá no consultório, né, que a gente vê que ele tá realmente sofrendo. Ou trava, que ele não abre a boca, ou ele abre demais e não consegue fechar. Não consegue fechar. Geralmente é quando tá comendo aquele sanduíche enorme, aí abre com tudo e não fecha. Então, assim, é uma situação muito chata para o paciente, porque ele vai sentir dor, ele vai sentir desconforto, ele vai ter medo de abrir, medo de fechar a boca. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E o diagnóstico começa com a gente. Pela odontologia, pelo cirurgião dentista, né? Muita gente passa, começa com um zumbido, tô sentindo um estalido, um zumbido, aí vai pro otorrino. O otorrino olha, não tem problema nenhum na audição. Aí eles ficam com muita dor e terminam indo pro dentista, sem saber que era alguma coisa relacionada já ao dentista. Exatamente. Tá muito relacionado à nossa área, né? Acontece muito isso. O paciente vai ao otorrino, não tem nada aqui. E uma das coisas que o paciente começa a sentir é, como a Marcela falou, um estalido, um estalo, às vezes sente como se fosse uma areia, uma dor também. Então tudo isso o paciente vai percebendo ali aqueles sinais, leva pra gente e a gente geralmente somos os primeiros profissionais a poder diagnosticar isso e começar esse tratamento. E sobre tratamento, como a gente já viu que tem vários tipos de disfunção, também existem diversos tipos de tratamento, né? Isso. Vários tipos de tratamento, a gente precisa fazer um diagnóstico certinho, pedir alguns exames para diagnosticar, para a gente saber qual o tratamento que a gente deve iniciar para poder melhorar essa qualidade, dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, né? Tem casos que eles não vão se curar da disfunção, eles vão ter uma melhora da qualidade de vida. E as formas de tratamento elas vão variar, vão ter situações que só cirurgia, só indo para o centro cirúrgico. Faz lá uma cirurgia para poder, no disco, para poder regenerar aquela situação. Vai depender de cada caso. Tem casos também de infiltração, que o paciente sente muita dor, a gente infiltra medicações dentro da articulação para melhorar. Tem casos medicamentosos, que o medicamentoso geralmente é quando é articular, né? Que o paciente tá ali com aquela... muscular também. Articular não, muscular. Que ele tá ali bem tensionado, né? Inicialmente a gente já passa uma medicação, porque para aliviar a tensão, normalmente quem tem articular tem muscular, um pouco de muscular também. Então a gente já passa a medicação para tentar aliviar e a gente passar os exames para poder a gente ter um diagnóstico completo. A gente faz toda a anamnese, todo o exame clínico do paciente. Então a gente senta o paciente, abre e fecha, vê se ele tem alguma alteração, algum desvio quando abre a boca. Então tem paciente que ele vai assim, outro vai pro lado. Ao fechar, ele lateraliza a mastigação também. Dá muita sensibilidade também nos primeiros e segundos molares. O paciente chega lá achando que é algum problema no dente. E não é na articulação, é muscular. Até porque o músculo passa aqui, ó, o masseter passa aqui e bem perto dos dentes, então causa uma sensibilidade também neles. A face é uma coisa muito confusa para o paciente. A gente trabalha, nosso consultório ele é uma clínica de urgência também. Então a gente atende todo tipo de paciente com todo tipo de dor. Tem casos que chega lá, a gente fica de cabelo em pé para tentar diagnosticar o que é. E a gente chama muito de uma dor que você não consegue identificar de onde vem. Então, às vezes, o paciente está com a dor aqui, ele sente aqui e fica confuso com aquilo ali. Então, é uma dor difusa. Começa aqui, aí ele chega dizendo assim no consultório, dói isso tudo. Aí você fica, meu Deus! Dói a cabeça, dói aqui, doutora. Aí a gente fica... Aí a gente faz a palpação também. Isso. E quando a gente faz a palpação, o paciente diz, é aí, doutora. É aí que tá doendo. Normalmente a gente faz a palpação aqui próximo na articulação, por dentro também. E eles sentem bastante. Sentem bastante. Quando a gente vai fazer esse tipo de diagnóstico, né, que o paciente não sabe de onde vem, a pergunta-chave é essa dor que você sente quando você tá com dor? Porque você vai sentir dor de outras situações. Se eu bater no seu dente, você vai sentir dor. Mas a dor do incômodo, da disfunção, ou sei lá, de um canal, ele sabe. Quando dói, ele vai dizer, é aqui. Ele sabe. Alguns casos o paciente fica ali meio confuso, mas a gente vai puxando, fazendo testes e mais testes. Mas da articulação, quando você aperta aqui, o paciente já faz, é aqui. Já fisga. E também a gente consegue fazer a palpação dos pontos de gatilho, né, pra ver se é muscular, né, que é a forma como a gente faz o diagnóstico da muscular, né. E aí,
Para tratar a disfunção, como a gente já conversou, a gente tem diversas formas e o tratamento, tratamentos mais agressivos, por exemplo, tratamentos de disfunção articular, eles são feitos com o bucomaxilo. Então, na nossa equipe temos um bucomaxilo que faz todo esse diagnóstico, todo esse tratamento, faz o acompanhamento do paciente, mas não são todos os casos que precisam de cirurgia, intervenções muito agressivas, né? Isso. A gente também tende a dar início a intervenções mais moderadas, né? E aumentando de acordo com a resposta do paciente. Se ele não progrediu, a gente muda a intervenção. Tem tratamento de medicações, de laser, infiltração. Você faz tratamento de laser para sua disfunção? Eu tenho agulha muscular. Tem semana que o estresse, a correria. Então, eu tenho também apertamento. É um das disfunções que para funções, no caso, que causa a disfunção. Isso, porque ela vai causar um estímulo exacerbado ali no músculo, né? É igual a gente vai na academia, malha ali, a gente sente aquela dorzinha naquele músculo que a gente malhou. É a mesma coisa no masseter, que no meu caso é o masseter, que ele é bem duro. Você aperta aqui, você sente que ele é tensionado. Ele é tensionado. Então, é por causa do uso exacerbado dele. Uhum. Porque eu fico tensionando ali a minha mordida durante o dia, na correria. Então, tem que se policiar também nessa questão de ficar apertando. O bruxismo também é uma das causas das parafunções que causam DTM. Isso, porque se você usa demais aquela articulação sem necessidade, porque uma coisa é você usar a articulação para mastigar, para falar, pô, isso aí é normal, você não vai deixar de comer nem de falar por causa disso. Mas se você faz mais do que deveria, seu corpo vai pedir socorro. Então, se você tá o tempo inteiro apertando, rangendo, sua articulação ela vai se desgastando. É como um idoso que no final acaba tomando remédio para artrite, artrose, osteoporose. Por quê? As coisas vão se desgastando. Então, se você tem uma parafunção, que é muito importante ter esse diagnóstico, e o cirurgião dentista é um dos que faz mais vezes esse diagnóstico e está muito ligado à face isso, você evita que você acelere esse processo. Acelere o processo de desgaste da tua articulação, do teu disco. Então, tudo isso é uma prevenção, né? E aí, como a Marcela falou, o Botox é um tratamento inicial, né? Que a gente consegue fazer e faz uso com o mesmo sentido do Botox estético, não é? Isso, para paralisar, diminuir a força do músculo, porque o Botox ele diminui a força do seu músculo. E a gente aplica naquele músculo para diminuir a força dele. Então a gente aplica tanto no temporal, que é essa região aqui, paciente que sente muita dor de cabeça, paciente que tem DTM sente muita dor de cabeça também. Então a gente pode fazer a aplicação no masseter, que é uma região, um músculo que a gente usa muito na mastigação. Então, ele fica mais forte. Isso. E a gente faz a aplicação ali para aliviar a força, diminuir a força daquele músculo. E sentindo aquele paciente, né? Isso. E associado também com medicações, com outros tipos de tratamento. Certo. É uma associação. A DTM não tem um tratamento fixo, um tratamento específico. Só esse é o tratamento. Não, é uma junção de tratamentos. E é, como você falou, um tratamento. Não é tratamento. Um episódio ali, fui lá, fiz um Botox e tchau. Não. É um acompanhamento realmente, porque você está doente, você tem uma doença, então você precisa ser tratado. E aí a duração do Botox, quanto tempo você pede que o paciente retorne assim para poder refazer? A gente refaz a cada 90 dias. E a gente pede, fica acompanhando também, antes vai ao acompanhamento, o paciente vai sempre indo ao consultório, mas com 90 dias a gente pode reaplicar esse Botox. Entendi. Entendeu? Para poder ele não perder esse efeito e continuar os efeitos bons, né? Os efeitos positivos. E tem pacientes, tem casos que eles têm o masseter bem demasiado, assim, bem hipertrofiado. Por que isso acontece? Por causa do músculo. Igual um músculo, como eu falei, igual um músculo que a gente treina na academia. A gente quer crescer ali. O músculo que a gente tá usando muito, ele vai crescer. Então, ele vai atrofiar. Então, o masseter é um deles. Tem pacientes que têm um rosto, uma mandíbula muito marcada. Muita gente não sabe, acha que é daquele jeito, ou preencheu de algum jeito. Hoje em dia o povo quer, né, preencher, mas tem casos que fica, mulheres fica muito feio, na verdade. Porque fica aquele rosto muito quadrado também.
Então a gente pode fazer a aplicação. Tem pacientes que também não sentem dor na DTM, mas tem um masseter muito exacerbado, uma mandíbula muito exacerbada, marcada. Então a gente pode fazer a aplicação para diminuir. E com o tempo aí a gente consegue, uns 6 meses a gente já consegue ver uma diferença muito grande. Já faz um tratamento, né? Então é isso, o acompanhamento desse paciente, ele tem que ser constante, o paciente tem que estar ali. Se você vai sempre fazer teu acompanhamento dentário, já aproveita, já faz teu acompanhamento. Procura uma equipe multidisciplinar. Por isso que a ideia do podcast foi exatamente essa, trazer. Então você vê, o bucomaxilo age na disfunção, o fisioterapeuta também pode trabalhar com disfunção, com os pontos de gatilho, aliviar, né? Igual no corpo, quando a gente tem pontos de gatilho aqui no trapézio, quem estuda fica muito sentado, fica, né, com essa atenção. Tem fisioterapia também voltada para a DTM. Aprender a morder corretamente, entendeu? Isso. Também tem pessoas que tem que fazer ortognática e por isso tem DTM. Então, casa de fazer toda a cirurgia de uma vez só. Isso. Então, realmente, é uma coisa multidisciplinar. Então, se você conseguir ter um lugar que é multidisciplinar, que vai ter o harmonizador facial, que vai ter o bucomaxilo, às vezes você tem algum problema também, precisa fazer uma prótese, precisa fazer outros tratamentos, procura uma equipe assim, porque eles vão conseguir sentar, traçar o teu plano de tratamento para poder resolver aquela situação. Às vezes você acha que não tem nada, que tá tudo bem, que essa dor aqui é normal. Dor não é normal. Dor é um mecanismo de defesa do nosso corpo dizendo, tem algo errado. Não é porque você está sentindo dor. Se você não fez nenhum exercício, você não fez nada, porque você está sentindo dor. Então, sempre a gente pergunta para o paciente, sente dor ao acordar, sente que quando abre e fecha, sente alguma coisa diferente para poder fazer esse diagnóstico, juntamente com o paciente, com o que ele traz para a gente de relato da vida dele, do cotidiano, né? Isso. A gente sempre pergunta, você percebe que está apertando seu dente no dia a dia, acorda com a face cansada. Como quem malhou a noite inteira. E aí o paciente fala, eita, porque o músculo fica fadigado, né? Ele fala, em dias que eu tô muito cansado, eu acordo. A gente pergunta também, se você tem um parceiro. O seu parceiro nota que você range os seus dentes, que fica um barulhinho quando você tá dormindo. Aí, alguns falam que sim, tem outros que não. Que não escutam. Mas isso também é muito do psicológico também, né? Tipo, em épocas que você tá mais tenso, que você tá passando por alguma situação, você também tende a se apertar mais e a desenvolver mais essas parafunções que vão acarretar em doenças. Então, tudo a gente tem que estar prestando muita atenção na nossa saúde, no nosso corpo. Como é que a gente tá? E a psicologia também entra nesse sentido. Isso. Um paciente que ele tá ali muito atribulado, muito cansado, muito estressado, ela pode entrar com uma parceria com o dentista para poder a gente, você vai para terapia para você ficar mais tranquilo, para a gente poder fazer um tratamento e ter um resultado mais satisfatório, que a gente consiga realmente ter um tratamento do paciente por completo. Tá? Em alguns casos não vai tratar, ficar saudável, né, digamos assim, tipo, não vai ter um tratamento definitivo, mas ele vai ter um acompanhamento e uma qualidade de vida, que é o mais importante para os pacientes. Até porque a DTM é um tratamento, uma vez que desenvolveu, é um tratamento para a vida toda, é aprender a lidar com isso e aprender técnicas para não dar gatilho, para não piorar a sua DTM. Você se entender, né? Como é que funciona. Eu sei que quando eu faço tal coisa, eu fico um pouco mais estressada e acabo dormindo mal. Então, tem todos os outros tratamentos que a gente pode fazer também para as parafunções, como placas de bruxismo, aparelhos para ronca, aparelho para apneia, que tudo isso são parafunções que a gente não tem que ter na nossa vida. Então, a gente vai tudo isso recorrendo a um profissional para poder nos ajudar. Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a disfunção e a harmonização facial, esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês, abrir a mente também, né, que os pacientes às vezes nem sabem que existe esse tipo de tratamento. E eu queria muito agradecer a nossa conversa, foi muito gostosa, muito legal. Espero que tenha ajudado você, tenha aberto a sua mente. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai conversando mais e explanando. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero que tenha ajudado alguns de vocês de casa a diagnosticar também e vocês procuraram um tratamento.